Como fazer uma maquete das fases da Lua? Fazendo a maquete. Faça uma maquete 2D ou 3D. Use pedaços de cartolina branca cortados em círculos e colore as fases da Lua com pincéis atômicos. Ou use bolas de isopor partidas ao meio e um painel de papel cartão para fazer uma maquete 3D. Cada pedaço ou bola vai representar as fases crescentes e minguantes. Estude as fases da Lua. Essa parte é essencial para deixar a maquete realista. A Lua tem 8 fases principais, cada uma durando cerca de 3,5 dias. Essas fases dependem da posição do corpo celeste em relação ao Sol e à Terra. São elas: Lua nova, crescente côncava, quarto crescente, crescente convexa, Lua cheia, minguante convexa, quarto minguante, minguante côncava. Coloque a Terra no meio da maquete. As posições da Lua em relação à Terra e ao Sol produzem as diferenças visíveis nas fases. A maquete serve para descrever a visibilidade da Lua nesses pontos de órbita. Com a Terra no meio, dá para gerar uma perspectiva legal do conceito. Coloque o Sol na maquete. O Sol costuma ficar do lado direito. Isso é importante, já que a fase da Lua depende da relação dela com a Terra e o Sol. Se você colocá-lo à esquerda da Terra, teria que trocar todas as fases do satélite natural para se adequar. A relação entre esses 3 corpos celestes é importante, mas a escolha do lado direito ou esquerdo é arbitrária. A Terra orbita o Sol, que, por sua vez, nunca está em uma posição fixa em relação ao planeta. Adicionando as fases crescentes. Comece com a Lua nova. A fase nova acontece quando a Lua está diretamente entre a Terra e o Sol. Desenhe a sombra em todo pedaço de cartolina ou colora ou pinte a meia bola de isopor e prenda o item na posição correta. Na astrologia, a Lua nova simboliza o nascimento ou um novo começo. Como quando alguém vai embarcar em uma jornada na vida. Adicione a fase crescente côncava. A partir da Lua nova, avance 45 graus em sentido anti-horário para adicionar a crescente côncava. Essa fase acontece quando a luz passa 1/8 da órbita, menos de 3 dias depois da anterior. Nesse ponto, uma pequena parte do satélite é iluminada pelo Sol e, assim, fica visível ao lado da Terra durante a noite, distante do Sol em si. Na astrologia, a fase crescente costuma ser associada a empecilhos e ao crescimento. De forma geral, ela representa um bom momento para se arriscar. Adicione o quarto crescente. Avance 90 graus em sentido anti-horário da Lua nova, ou 45 graus da fase crescente côncava, para adicionar o quarto crescente. Ele acontece quando a Lua aparece no céu como um semicírculo e indica que o corpo celeste já percorreu 1/4 da órbita. A fase surge cerca de 7 a 10 dias depois do início do ciclo. Na astrologia, a fase do quarto crescente é associada à ação e à expressão. Ela apresenta um momento ideal para se comunicar com alguém e alcançar objetivos. Adicione a crescente convexa. Avance mais 45 graus em sentido anti-horário, ou 135 graus em relação à Lua nova, para fazer a crescente convexa. Nessa fase, a Lua é vista como um círculo quase completo no céu. Ela acontece cerca de 11 a 14 dias depois do início do ciclo.
Durante a fase crescente convexa, os astrólogos acreditam que as pessoas têm que analisar os resultados das ações que iniciaram na fase do quarto crescente, adicionando as fases minguantes. Comece com a lua cheia. A lua cheia é o ápice das fases crescentes e o início das minguantes. O corpo celeste fica cada vez menos visível conforme o ciclo avança. Nesse ponto, ele tem que ficar a 180 graus da lua nova, no ponto oposto em relação à Terra. Em termos astrológicos, a lua cheia representa a iluminação. Nessa fase, as pessoas têm uma visão mais clara das próprias ações e podem fazer os devidos ajustes. Adicione a minguante convexa. A minguante convexa fica a 45 graus em sentido anti-horário em relação à lua cheia. Os seus estágios são invertidos quando comparados aos da crescente convexa. Ou seja, as partes que ficavam escuras antes ficam claras agora. E vice-versa. Na astrologia, a fase minguante convexa também é chamada de lua disseminadora e traz o período certo para refletir sobre as mudanças que aconteceram na lua cheia. Adicione o quarto minguante. O quarto minguante fica a 90 graus em sentido anti-horário em relação à lua cheia e é o oposto do quarto crescente. Nessa fase, o corpo celeste já percorreu 3/4 da órbita. Para os astrólogos, o quarto minguante é o período ideal para uma autorreflexão. Nessa fase, as pessoas devem concluir as empreitadas que começaram na lua nova. Adicione a minguante côncava. A minguante côncava é a última fase do ciclo da lua. Ela fica a 135 graus em sentido anti-horário em relação à lua cheia. 45 graus em sentido anti-horário em relação à minguante convexa. E completa o ciclo do corpo celeste em torno da Terra. Na astrologia, a minguante côncava também é conhecida como lua balsâmica e é considerada um período de libertação do passado. Explique cada fase da lua na maquete. Use frases curtas para as pessoas conseguirem ler e entender cada fase que está representada. Por exemplo, lua nova. O início do ciclo da lua. Quando ela está totalmente escondida. Crescente côncava. Quando a lua começa a ser visível. Quarto crescente. Quando a lua tem a forma de um semicírculo no céu. Crescente convexa. Quando apenas uma parte da lua continua escondida no céu. Lua cheia. Quando a lua é totalmente iluminada pelo sol, formando um círculo completo. Minguante convexa. Quando a lua começa a sumir de novo. Quarto minguante. Quando a lua tem a forma de um semicírculo no céu. Minguante côncava. A última fase do ciclo. Quando a lua fica cada vez menos visível.